Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre ligação gênica. Genes ligados que estão no mesmo cromossomo, vamos entender isso. Quando duas características são controladas por genes que são localizados no mesmo cromossomo, né? Dizemos então que esses genes estão ligados e utilizamos para isso uma denominação de linkage, tá? Também conhecido ali como ligação fatorial, sintenia, vinculação gênica, né? E aí a gente vai entender aqui a relação deles, da ligação gênica, com aquilo que a gente conheceu como segunda lei de Mendel. Muito bem, na ligação gênica, os genes estão ligados ali no mesmo cromossomo, tá? São dois genes diferentes, no mesmo cromossomo, lembrando que existem pares de homólogos, então os genes estão nos pares, né? Agora nós temos aqui os cromossomos diferentes com genes diferentes. Isso daqui caracteriza aquilo que a gente vai chamar de segunda lei de Mendel, só para a gente comparar. Então, segunda lei de Mendel é a situação em que os genes diferentes estão em cromossomos diferentes e no linkage, na ligação gênica, os genes diferentes estão no mesmo cromossomo. Então, temos os arranjos de configuração disso, por exemplo, aqui ó, a configuração cis, em que os dominantes estão num cromossomo e os recessivos estão em outro, e a configuração trans, em que existe um dominante e um recessivo em um, dominante e recessivo em outro. Então temos essas duas situações ali de configuração também. Vamos entender o que se chama de lei de Morgan, né, que foi o autor, né, desse estudo que deu origem a todo esse conhecimento que temos hoje. Genes situados no mesmo cromossomo tendem a se manter unidos de uma geração para a seguinte. Estão no mesmo cromossomo, então eles vão ser passados de maneira unida também. Apenas se separando, eventualmente, num caso de permuta, cuja frequência reflete as distâncias relativas entre os diferentes genes. A permuta seria o crossing over. Quanto mais distante, maior a chance, maior a frequência desse crossing over. Quando nós temos eles ali numa condição suficientemente próxima e sem crossing over, nós vamos ter a chamada ligação completa entre os genes. E na formação de gametas nós vamos ter 50% de cada tipo ali. Quando a ligação é do tipo incompleta, ocorre o chamado crossing over. E o que acontece? Troca de partes entre cromossomos. E aí a gente pode ver que esse primeiro grupo aqui ficou com uma parte dos genes ali, um pedaço do cromossomo do outro grupo, e esse outro grupo aqui de homólogos acabou adquirindo um pedaço do primeiro. Então ocorre essa troca, tá? E isso aqui a gente vai chamar de recombinação, ok? Taxa de recombinação, por exemplo, né, de 20%, ocorre quando assim houve a permuta, né, e dentro de um quadro de 20%. Na formação dos gametas nós vamos dividir esse 20% em dois, tendo 10% de um tipo e 10% do outro. O que falta são os parentais. 80%, 40% de um tipo, 40% de outro. Os recombinantes você tem que fazer a troca ali das letrinhas, né, ó. Dominante recessivo e ali do jeito original como estava ali no início, tá? Então um exemplo de recombinação dentro disso que eu acabei de falar para vocês, tá? E aqui na formação dos gametas, quando você tem a ligação completa é 50% de cada. Quando você tem a chamada ligação incompleta, ou seja, houve o crossing over, você vai ter fragmentos ali dividido, né, entre parentais e recombinantes, ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre ligação gênica. Espero que vocês tenham gostado e até breve!